Nessa aula de potência nós vamos falar sobre o potencial de crescimento do Bitcoin no longo prazo, sem devaneios e sem especulações vazias. A gente vai utilizar, com base em um artigo de Harold Christopher Burger, que foi o cara que fez esse artigo aplicando uma lei da física para explicar o movimento do preço do Bitcoin no longo prazo. E a gente vai esmiuçar nessa aula os motivos pelos quais eu acredito, porque que essa seria o principal gráfico para a gente utilizar no longo prazo. Muito bem, então para a gente entender o que é a lei da potência e como ela se aplica no Bitcoin, nós precisamos entender basicamente o que é essa lei da potência. A lei da potência é uma das várias leis de potência existentes, sendo que essa poderia ser a principal que a gente pode utilizar para ver como o Bitcoin poderia se comportar no longo prazo se ele continuasse em uma velocidade de crescimento exponencial como ele o faz hoje. Então, na física, uma lei é dita lei de potência entre dois escalares x e y. Ela é tal que a relação pode ser escrita na forma onde A, que significa constante de proporcionalidade ou crescimento proporcional, e K, exponencial, são constantes. Então a lei de potência ela é expressa por uma linha reta em um gráfico logaritmo para logarítmico, pois a equação anterior se pode ser escrita como que é a mesma forma de equação de uma reta. Então ela basicamente explica em uma projeção de uma reta qual poderia ser, dentro de uma variação de preço do Bitcoin, os valores mais seguros para comprar no longo prazo e também para a gente saber e definir qual é o valor médio de alta do Bitcoin real, qual seria o real valor médio de alta do preço do ativo no longuíssimo prazo, caso ele não tivesse essas explosões de altas regularmente. Então no gráfico aqui do artigo do Harold, ele explica que desde o início do concebimento do Bitcoin, do início das negociações lá em 2010, onde o preço do Bitcoin começou a oscilar entre valores de centavos até centenas de dólares, ele conseguiu colocar o gráfico em uma escala log to log, que a gente chama logaritmo para logaritmo. Lembra que na aula sobre o TradingView eu expliquei lá que no TradingView você consegue colocar a escala de logarítmica apenas no preço e não no tempo. Aqui ele conseguiu, através de algum software específico, ele conseguiu colocar a escala de tempo em escala logarítmica também, respeitando então uma linha reta de constante aumento do preço do Bitcoin ao longo do tempo. Então se o Bitcoin hoje ele continuar subindo e respeitando a constante procura e oferta e demanda e a relação de oferta e demanda de longo prazo, a gente vai chegar à conclusão que a linha verde é o preço real do ativo no longo prazo, respeitando a média de preço que ele vem constantemente subindo ao longo do tempo. Por isso que o Bitcoin, por mais que ele tenha explosões de bolhas, ou seja, ele tem momentos em que ele tem uma queda de 80% desde a sua alta histórica anterior, ele tende a nunca mais voltar ao valor depois de 4 anos. Então, na média, se a gente pegar aqui 2015 para 2018 e 2019, você vai ver que o preço, por mais que ele subiu e depois caiu 80%, ele sempre se mantém em uma constante alta. Entendendo esse gráfico aqui, a gente pode chegar à seguinte conclusão. Agora, no dia da gravação deste vídeo, no dia 4 de outubro de 2019, o preço máximo de queda do Bitcoin, caso ele se mantivesse em uma faixa contínua e crescente de alta de longo prazo, seria no máximo de 5.200 dólares. Então, até no máximo 5.200 dólares, o preço do ativo do Bitcoin poderia voltar a cair e se manter mesmo assim em uma zona de compra, uma zona de capacidade de continuar subindo no longuíssimo prazo, com base nessa lei de potência. E com base nesse modelo, ele chegou à conclusão que o preço do Bitcoin vai chegar a 100 mil dólares não antes de 2021 e também nem depois de 2028. Então, entre 2021 e 2028, se o preço do Bitcoin respeitar essa lei de potência e continuar com o padrão de hoje, que é de altas explosivas eventuais, ele poderá sim chegar a 100 mil dólares dentro dessa faixa de tempo, dentro dessa faixa de 7 anos após 2021. E o preço do Bitcoin, ele confirma ainda também neste estudo que o preço do Bitcoin pode sim chegar a 1 milhão de dólares não antes de 2028, mas também nem mais tarde do que 2037, respeitando essa linha de potência de alta. Após 2037, o preço nunca mais vai cair abaixo de 1 milhão de dólares.
Então essa foi a conclusão que ele chegou com base nesse estudo, respeitando essa variação de preço da lei do potência dentro dessa faixa vermelha e a faixa verde, que seria aí a faixa verde, a faixa neutra de alta do Bitcoin no longuíssimo prazo, e a faixa vermelha representada por explosões ou momentos de explosões em que o preço ele tende a se descolar da sua taxa normal de crescimento. E aqui só para vocês compararem, quando você utiliza a escala logarítmica apenas no preço, ele mostra um gráfico crescente de alta, podendo até traçar linhas retas e contínuas, porém, aparentemente, ao longo do tempo, essa linha ela pode fazer uma curva descendente, o que pode evidenciar uma perda de entendimento do gráfico. Já se você coloca o tempo numa escala logarítmica e o preço numa escala logarítmica, nós conseguimos traçar uma reta no meio dessa volatilidade e conseguir identificar que o preço mestre do ativo, ou a potência mestre do ativo, é de alta constante ao longo do tempo. Então, não só por ser uma tecnologia disruptiva e totalmente inovadora no nosso mercado tradicional financeiro, mas também isso é explicado de forma de projeção física, que se as pessoas continuassem comprando e continuasse a oferta, relação oferta e demanda crescente, o preço do ativo vai atingir esses valores cedo ou tarde, de forma conclusiva. Entendendo também que se o preço do Bitcoin ele constantemente vai subir, vai respeitar essa linha verde de preço médio de longo prazo na potência de crescimento do Bitcoin, nós em breve não veremos mais o Bitcoin abaixo dos 10 mil dólares por unidade. E também entendemos que o Bitcoin ele pode subir de 300 a 400 dólares por mês do seu fundo máximo, respeitando essa linha verde. Então, quanto mais o tempo passa, mais difícil é você conseguir comprar Bitcoins a um preço mais baixo. Um exemplo que podemos pegar é que provavelmente nós nunca mais vamos ver o Bitcoin a valer 3.200 dólares, que era o preço que ele estava no início de 2019. Então essa é só mais uma das teorias que a gente utiliza para fazer o suporte das nossas entradas. E eu vou ser franco, eu desejo que todos tentem aguardar pacientemente, fazer pequenos movimentos ao longo do tempo, pequenos movimentos de um montante financeiro total, onde você faz aportes e entradas parciais, tentando respeitar sempre, comprar no melhor alvo possível, que seria o mais próximo dessa faixa verde possível. Que hoje, no momento que estamos gravando esse vídeo, seria no valor entre 5.200 dólares e 6.800 dólares. Então essa faixa de diferença entre 1.000 dólares seria um valor otimizado para comprar bitcoins com risco minimizado.